E quero agradecer a todos, né, que estão aqui presentes para ouvir nosso querido Jefferson Torquato e, né, para com chave de ouro iniciar esse semestre 2021/1, né, com todos os nossos professores aí no chat, os nossos acadêmicos e acadêmicas e também os nossos convidados. É um grande prazer tê-los para esse início de semestre. A gente sabe que tem sido momentos muito difíceis, né, para nossa vivência, né, para a gente, principalmente nós do direito, adoramos uma aglomeração, nós gostamos de estar com as pessoas, nós gostamos de ter esse contato, de dar um abraço, mas esse momento não nos permite, então a gente tem que ficar aí um pouco isolado, né? Nós iniciaremos as aulas, né, de forma remota, porque a gente tem uma preocupação, a Estácio Fapan tem uma preocupação muito grande com a saúde dos nossos acadêmicos e acadêmicas, e também dos nossos professores e professoras, né, que estão todos aí, a gente tem que resguardar, né, a saúde de todos. É um momento muito difícil para todos nós, mas nós vamos sobreviver a isso. Tudo vai passar, né? E hoje nós temos aqui, como é um momento em que todos nós estamos muito nas redes sociais, principalmente nós do direito, né, fazendo muitas lives. Então, eu fiz um convite para a gente começar com o pé direito, né, nosso semestre 2021/1, com o Jefferson Torquato. Ele é sócio proprietário da agência Marketing e Gestão, formado em Administração de Empresas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, especialista em Marketing pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em mídias digitais e inteligência de negócios pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, idealizador da agência Marketing e Gestão, possui mais de 5 anos de experiência em marketing digital e gestão de mídias sociais. Desenvolve projetos ligados à área de marketing digital e marketing de relacionamento e inteligência de negócios. Então, Olá, tudo jóia? Bem-vindo, Jefferson. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Agradecer o convite, né? A gente vem se falando aí já tem um tempinho dessa live, né? E agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento, dessa questão do marketing, né? Que eu vejo assim, que para o direito a galera tem meio receio de trabalhar, o que pode, o que não pode, quais as minhas condutas, enfim. Então hoje eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante. Vou falar um pouquinho do marketing, falar um pouquinho do marketing jurídico, enfim, é isso. Olha, fique à vontade, a palavra está contigo. Aí no final a gente abre para as perguntas. Eu já vou falando aqui para os meus acadêmicos que eles fazem bastante perguntas e eles também são muito blogueirinhos, sabe? Então eu gostaria assim que você tratasse dessa parte que é muito interessante e fique à vontade, tá? Eu estou aqui. Ok, então. Pessoal, depois, por favor, quem puder, faça print da nossa live, marca lá a agência, o Instagram da agência é @marketing_gestão, marca o direito da Estácio, marca Estácio, marca também, quem quiser marcar o meu pessoal, é @jeff_torquato, do meu sobrenome, enfim. Hoje eu quero trazer para vocês realmente essa ideia, né? Explicar primeiro a contextualização, né? O que é o marketing, né? O que que significa essa palavra, o que isso tem a ver com a questão jurídica, o que isso tem a ver com empresas, enfim. Então eu vim trazer um pouquinho desse conceito e explicar também do quão ele é importante, principalmente na formação de vocês, advogados aí. Primeiro, vou trazer a questão mais da origem, né, de como a parte científica do que é o marketing. Então, eu trago aqui a questão do Philip Kotler, que é o referencial assim, do marketing na questão
do mundo inteiro, é considerado o pai do marketing, e ele fala que o marketing é um processo gerencial e social pelo qual o indivíduo ou um grupo, né, obtém o que necessitam e desejam no meio de uma criação. Então, resumindo, o marketing ele está baseado muito em desejos e necessidades das pessoas. Então, a gente é acostumado a enxergar o marketing mais na parte publicitária. Quando eu falo nessa questão de parte publicitária, seria a ponta final ali do marketing, né? Que é depois que a campanha está toda executada, que ela já está feita, que é o que vai para a rede social, é o vídeo, enfim. E a gente não dá muita importância ou não enxerga, né? A questão da estratégia, como que foi montado aquilo ali, como que foi a questão do entendimento do consumidor, o porquê que eu cheguei naquele tipo de campanha, o porquê que eu usei aquela cor, o porquê que eu usei aquela fonte. Isso a gente não enxerga, a gente costuma enxergar mais a parte publicitária. Então, muitas das vezes o pessoal confunde a questão do marketing com a questão da publicidade. Os dois estão muito bem relacionados, né? Tá dentro, na verdade, a publicidade está dentro do marketing, mas, assim, são coisas mais diferentes. Eu costumo dizer que o marketing é a parte mais estratégica, né? Que envolve pesquisa, que envolve planejamento, que tem a parte tática, né? Que pode ajudar a tua empresa a entender essa necessidade do cliente e se posicionar, né? De maneira estratégica para oferecer para essas pessoas, que a gente chama de público-alvo, um melhor produto ou um melhor serviço. E a publicidade já é a parte mais final, que a gente fala que seria a parte de... Lógico, tem a parte estratégica, envolve também, é uma ciência, né? Mas está ali mais no final, né? No que a gente vê, tipo, o vídeo bem feito, no que a gente vê um outdoor bem feito, com conceito e tal. E aí, quando a gente realiza, né, muito bem o marketing, ele começa a trazer benefícios para a marca. E aí eu quero que vocês entendam, quando eu estou falando de marketing, falando de empresas, eu quero que vocês também entendam todo esse conceito voltado para a questão jurídica. Por quê? É igual eu falei, às vezes o advogado em si, ele não consegue, não é que não consegue, eu acho que também é um pouco de falta na questão de ter dentro da grade dos cursos essa questão de tratar negócios, de tratar marketing, de tratar a imagem, né? Porque o advogado em si, ele trabalha com a imagem dele, mas também trabalha com a parte do escritório. Eu acho que a dificuldade é dele entender que o escritório também é uma empresa, né? Ele tem ali o teu RH, ele tem os teus funcionários, ele tem a imagem dele que precisa ser muito bem trabalhada no marketing boca a boca, que a gente chama, que é eu indico, você indica, fulano me indicou e tal. Então, quando a gente trabalha essa questão do marketing, né, o que a gente tem de benefícios para a nossa marca, né, para o nosso nome, para o nosso posicionamento? Então, melhorar a questão dos relacionamentos, né, com o cliente, aumentar a captação de novos clientes, trabalhar a fidelização dos antigos, e isso é muito importante, principalmente na questão do direito, porque a gente costuma falar que o custo para adquirir um novo cliente é 7 vezes maior do que um custo para a gente trabalhar com um cliente que já está fidelizado com a marca. Ele trata também a questão de análise de comportamento, desejos desse consumidor. Ele estuda e compreende a questão da concorrência. Ele monitora a marca, então prevendo crises de imagem, né, outras questões que possam afetar a venda do teu produto ou do teu serviço. Ele trabalha com pesquisa de tendências, planejamento de ação estratégica, gestão de marca, visando, né, fortalecer e melhorar a imagem. Ele trabalha com fortalecimento e também posicionamento dentro do mercado que atua. Então, além de todos esses pontos que eu falei aqui, o marketing ele é importante também para entender a questão interna dentro da empresa. E isso a gente pode exemplificar, né, falar pela questão do endomarketing, que é sensibilizar os colaboradores para que compreendam a questão da cultura da empresa, né, a cultura do negócio. Então, ele precisa entender o porquê que ele trabalha ali e como que a empresa se posiciona, por exemplo, no mercado, né? Então, dessa maneira, a gente pode entender que, por meio de pesquisas, a questão de compreender profundamente o ambiente de negócios, o consumidor, o setor de marketing dentro da empresa, e aí não puxando sardinha, né, digamos assim, para a minha área, porque eu trabalho hoje,
mas ele oferece uma ação de dados e de ações estratégicas para a gente trabalhar o direcionamento correto da empresa. Então, por isso que eu falo que o setor de marketing hoje da empresa é o setor mais importante dentro de uma empresa. Por quê? Porque ele vai cuidar de toda a parte estratégica de vendas do teu produto ou do teu serviço, entende? Tá, agora eu vou trazer todo esse conceito, toda essa ideia para a questão do marketing jurídico. Então, o que é o marketing jurídico? O marketing jurídico nada mais é do que um conjunto de ações de marketing que pode ser executado pelos advogados no ambiente online e no ambiente offline, né? Então, o objetivo desse marketing é promover a marca do advogado, é promover a imagem pessoal dele, é fidelizar clientes e parceiros, é viabilizar a prospecção de novos clientes, né? Então, aí eu volto lá no que eu falei no começo. Infelizmente, hoje, né, alguns cursos, eu não sei como que é o da Estácio, mas enfim, não colocando aqui em pauta, mas às vezes não tem esse direcionamento dessa gestão de negócios, né? De abordar, por exemplo, como temas de marketing jurídico, de prospecção de clientes, de fidelização, né? Então, quando, por exemplo, igual aqui na empresa, a gente já trabalhou com alguns advogados aqui na agência. E uma das maiores dificuldades que ele tem é de enxergar o escritório dele, a imagem dele como uma empresa, entende? Então, assim, ele fica um pouco travado, tipo assim, mas o que eu posso fazer? A OAB, ela limita a gente em fazer isso, 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 isso. Não é porque tem essas limitações, é do mesmo jeito que acontece, por exemplo, com médicos, onde o CRM, né, o conselho, também limita algum tipo de publicidade, ou a parte da odontologia, que também tem algumas limitações, que a gente não possa trabalhar. Muito pelo contrário, a gente pode fazer muita coisa ali dentro, né? Então, partindo desse princípio que o escritório de advocacia ou o advogado em si, ele é uma empresa, né, porque ele trabalha com o teu nome, ele tem o objetivo final ali, né, de vender o seu serviço para os clientes, né, que estão dispostos a pagar pelos honorários, né, em troca de uma solução legal para os seus problemas. Então, o escritório de advocacia, ele se caracteriza como um negócio. Caracterizando como um negócio, a gente pode muito bem trabalhar o marketing dele. Então, é por isso que ele deve ser, sim, tratado como uma empresa. Agora, você imagina um escritório ou um advogado em si sem a questão do marketing, né? A gente passou aí para uma nova realidade, ano passado, com a questão da pandemia e tal, que eu vi muitos advogados sendo obrigados a correr atrás, digamos assim, do prejuízo, né? Iniciar ações ali dentro de prospecção de clientes, né? De trabalhar no meio digital, de promover ações dentro das redes sociais, de trabalhar com Google, de trabalhar com YouTube, por exemplo, que é um mundo totalmente novo para eles. Então, o marketing jurídico, nessa questão que a gente pode chamar de nova economia, né, também afetou o dia a dia dos advogados, né? Uma vez que eles precisaram se posicionar dentro da internet, né, de maneira como eles nunca tivessem feito anteriormente, né? E aí a gente entende que o marketing jurídico ele não é uma propaganda, e sim um conjunto, né, de estratégias para a gente poder apresentar serviços do escritório de advocacia para o mercado. Então, volta lá o conceito, lá do começo que eu falei. O que é o marketing? É você trabalhar com desejos e necessidades. E aí você vai de encontro a isso. Por isso que você, não mercantilizando a profissão, né? Mas dá, sim, para a gente trabalhar muito essa questão do marketing aí dentro. E o marketing jurídico, ele está em todas as formas, né? Ele está desde quando a gente vai para a questão do atendimento ao cliente, quando a gente vai para a parte de fidelização de serviços prestados, né? Quando a gente vai para o tempo dedicado aos clientes fiéis, né? O posicionamento, essa questão de autoridade, né? Todo mundo entra na rede social hoje, ele quer autoridade, eu quero autoridade, eu quero ter autoridade, mas como eu vou trabalhar isso? Aí a gente vai pela questão do conteúdo, né? Mas principalmente o marketing jurídico, ele é o quê? Ele auxilia, você vai trabalhar para ele te auxiliar na propagação
teu escritório ou do teu nome, né, em busca aí de novos clientes. E aí que entra outra vertente que a gente chama de marketing boca a boca, que é a questão da indicação. E eu vejo que hoje é o que mais é fomentado, pelo menos nessa questão jurídica que eu enxergo, né? Então, um indica para o outro, eu estou com um problema assim, quem você me indica? Indico fulano. Tá, mas para ele chegar nesse conceito de indicar fulano, querendo ou não, a gente observando isso ou não, teve um trabalho ali de posicionamento, de marca, da pessoa ser reconhecida. Isso pode acontecer de forma natural, ou seja, ela nunca ter pensado numa estratégia para ter um nome no mercado, mas também ela pode ter muita estratégia ali por trás, né? Ela pode ter moldado com cronograma, enfim, para trabalhar o nome dela para, tipo, nossa, daqui a um ano eu quero me posicionar como referência nessa área na cidade, entendeu? E como isso vai ser feito é através do marketing. Então, assim, o que o advogado, né, ele pode fazer? Aí eu trouxe algumas coisinhas que eu dei uma pesquisada também, para não falar muita coisa fora. Mas, segundo o Código de Ética da OAB, é permitido ao advogado fazer publicidade dos seus serviços através de compartilhamento de informações jurídicas de caráter consultivo e orientativo, zelando pela sobriedade e valores morais da profissão do advogado. Ou seja, como a gente vai trabalhar isso, né? Como que eu vou fazer uma promoção, digamos assim, não promoção no sentido promoção da palavra, mas promover, né, do meu escritório, do meu nome. Bom, no cenário do marketing offline, né, aquele que está pautado, por exemplo, no contato direto com o cliente, é proibido, por exemplo, o advogado usar ferramentas de marketing direto, como telemarketing, né, para captar novos clientes, entrega de folhetos de propaganda do escritório, coisa do tipo. Mas, por outro lado, o advogado ele pode, por exemplo, participar de palestras e eventos jurídicos. E o que ele ganha com isso? Com essas participações, ele começa a demonstrar sua autoridade no assunto, e aí, em determinada área jurídica. E aí que vai começar a questão do marketing, é uma estratégia. Então, a OAB, por exemplo, proíbe também a divulgação de anúncios dos escritórios de advocacia em televisão e rádio. Porém, ela permite a participação dos advogados em programas de entrevistas e matérias, né, compartilhando um posicionamento informativo sobre um determinado caso. Então, você pode usar, por exemplo, as revistas jurídicas, né, para um meio de comunicação, porque é permitido anúncios e publicações de artigo, por exemplo. E ali pode ser um viés para você trabalhar o teu nome, a tua marca, o teu posicionamento. Então, é no marketing digital que a gente tem algumas outras orientações quanto a essa questão ética, né, que a OAB fala. Então, aí, no digital, que ela começa a se tornar um pouquinho mais complexa, principalmente devido a algumas mudanças recentes nesse cenário. Então, os escritórios, né, de advocacia, ou os advogados, eles podem, por exemplo, ter sites, né? Ele ter ali uma página nas redes sociais do escritório, né? Ele pode, por exemplo, trabalhar dentro desses canais, informar com que ele trabalha e tal. Ele pode fazer uma logo, usar um logotipo, né? Ele pode publicar foto, desde que respeitem, né, a questão da sobriedade da profissão. Só que aí tem um cuidado. O advogado ele não pode, por exemplo, fazer publicações na internet informando a questão de honorários, né, oferecer serviços por meio de e-mail, bem como também fazer oferta do seu serviço de maneira direta, tipo assim, contrate agora, ligue já, aí, né? As consultas por telefone, elas são permitidas, mas não podem ser gratuitas e é expressamente proibido o uso de foto dos prédios de tribunais em matérias de marketing jurídico, por exemplo. Então, assim, com todas essas restrições, como que o advogado ele vai trabalhar essa questão dos serviços dele no marketing jurídico? E aí a gente vai, né? É muito simples. Grande parte da questão das sanções da OAB se referem à questão da venda de serviço. Por isso, o advogado ele precisa investir na questão, daí a gente chama de marketing de conteúdo. E o que seria esse marketing de conteúdo?
Então, ele não vai vender diretamente o serviço, né? Porque até é proibido. Então, ele vai demonstrar a tua autoridade por meio de um conteúdo jurídico, e aí que entra a estratégia de marketing, na onde a gente vai posicionar aquele escritório ou aquela pessoa, né, a empresa, o advogado em si, para, por exemplo, ele mostrar para o público geral, de maneira explicativa e consultiva, né, a entender, por exemplo, os seus direitos, garantir, por exemplo, aí com isso, por exemplo, ele pode pegar a respeito de uma lei ou um problema que está acontecendo e explicar a respeito daquilo para a população, né, para o público dele que está ali na rede social. E aí ele vai ganhando visibilidade, aí ele vai ganhando a autoridade e o escritório ou a pessoa dele como advogado, né, ele vai ganhando esse reconhecimento perante o mercado. Então aí eu trouxe alguns exemplos aqui do marketing jurídico na prática, né? Então, por exemplo, o advogado ele não pode anunciar uma promoção do seu serviço. Por exemplo, faça o seu divórcio, sei lá, e ganhe um testamento, né? Mas ele pode fazer 2 conteúdos diferentes, ou para o site, ou para as redes sociais, né? Ou um vídeo, ou um áudio, no qual ele vai demonstrar a tua autoridade sobre esses 2 assuntos, por exemplo, o divórcio, né, e a questão ali de testamento, herança, sucessão patrimonial e coisa do tipo. Outro exemplo é, por exemplo, o advogado, ele não pode enviar e-mail ou mensagem no celular, por exemplo, oferecendo pacote de serviço, né? Mas ele pode, por exemplo, fazer um artigo, onde ele vai publicar aquele artigo num blog, né, sobre a questão, por exemplo, vamos pegar um tema aí, redução da jornada de trabalho, ou direito do trabalho, coisa do tipo, e vai colocar isso naquela revista ou algo do tipo, e aí aquele público que assina vai acabar vendo, vai perceber a autoridade dele ali, e ali está feito um conteúdo, está sendo trabalhado a imagem dele ou do escritório, né? Por exemplo, a OAB proíbe consultas não pagas pelo WhatsApp, mas é possível você usar a ferramenta para enviar conteúdos relevantes para os clientes, né, que já fazem parte, por exemplo, da carteira ali do teu escritório. Você pode sanar dúvida de caráter simples, né, sobre um caso, ou até, por exemplo, criar um grupo de discussão sobre um determinado tema. Isso tudo você consegue iniciar um relacionamento com o teu público-alvo, né, de segurança, de confiança, e aí ali você vai galgando, né, aos poucos, futuros clientes e coisa do tipo. Então, assim, no marketing offline, o que você pode fazer? Cartão de visita, palestra em eventos, entrevistas em veículos de mídia, você pode trabalhar o networking, você pode trabalhar o marketing boca a boca, né? No digital, você pode ter redes sociais, você pode trabalhar o Facebook, o Instagram, LinkedIn, enfim, YouTube, né? Você vai para esse viés do marketing de conteúdo, você pode trabalhar e-mail. Então, assim, podcast, que está super em alta agora, até tem uma rede social nova, que é a Clubhouse, que é uma rede social baseada em áudio, né? Então, você pode criar grupos ali dentro. Então, resumindo, o marketing jurídico offline, você pode fazer, então, cartão de visita, palestra, entrevista em veículo de comunicação, assessoria de imprensa, coisa do tipo. No digital, rede social, marketing de conteúdo, e-mail marketing, site, blog, enfim, podcast, dá para se trabalhar bastante coisa. E aí eu trouxe um exemplo de uma ferramenta, que é a ferramenta que eu mais uso, que é o Instagram. E ali, o que você pode fazer? Né? O Instagram, ele se tornou uma plataforma de busca de empresas, de consumo de conteúdo e tal. Então, com esse aumento, né, expressivo, pelo menos também do número de advogados, e muito deles se tornam referências, por exemplo, eu já vi advogado que trabalha muito bem a parte de marketing, de venda, né, não seria venda, mas ele se cria uma autoridade ali dentro tão grande que, tipo, tem lá 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, né? E isso ele consegue através dessa questão do relacionamento. E aí a gente traz para a questão do Instagram, né? O Instagram, ele pode trabalhar ali a relação
com o teu público, o conteúdo com o teu público-alvo, né? É ali que ele vai se posicionar, é ali que ele vai conversar, é ali que ele vai fazer vídeo, que ele vai fazer stories, tudo isso, né, de forma mesmo para passar conteúdo, né, para você também evitar punições e coisa do tipo. E aí, quando eu falo da questão de marketing de conteúdo para as estratégias jurídicas, né, tem muitos deles que é muito bem visto pela OAB, inclusive. Por exemplo, quando você cria um conteúdo que é informativo, quando você cria um conteúdo que é orientativo sobre, por exemplo, uma legislação brasileira, né, por meio de texto, blog, rede social. Então, tudo isso é muito bem visto. YouTube, né, áudios no podcast e tal. Então, tudo isso é a tua estratégia do marketing, né, o marketing jurídico, e tudo isso você pode trabalhar, né? Não é que não dá para mim fazer nada e eu não posso ter Facebook, nem coisa do tipo. Não, você pode, desde que, né, siga as orientações, né, saiba como se posicionar e não faça nada fora do que é permitido, né? Aí eu venho falar um pouquinho aí da parte de conduta, né? As redes sociais hoje são plataformas, né, que permitem, né, que possibilitam essa questão de troca de informações entre os usuários, né? Então, você tem que ficar muito atento com o tipo de conteúdo que você consome, também com algumas práticas que você faz ali dentro, né? Então, assim, você tem que estar ligado a uma questão que está muito atual, fake news. Saber o que você vai compartilhar, checar a informação muito bem antes de você ir lá e sair compartilhando, e sair mandando em grupo, e sair postando em stories, e fazendo foto e coisa do tipo, né? Então, a internet, ela é uma grande vitrine dos seus pensamentos para o mundo. Então, a partir disso, você consegue ali difundir sua opinião, né, seja partidário ou não. Você pode avaliar prós e contras de algum posicionamento, expor, né, falar de algum conteúdo que é mais polêmico e tal. Então, tudo isso você tem que ter muito cuidado, né? Não trabalhar, por exemplo, a difamação de cunho institucional, indício de alguma atividade ilícita, vazar informações. Então, você tem que... a rede social não é que é uma terra sem lei, né? Tudo ali está sendo visto, tudo ali está sendo monitorado 24 horas por dia, né? Tudo que você posta, ele tem um peso, né? Então, você tem que estar muito bem ciente do que você está fazendo ali dentro, né? Porque você está sendo visto. E, às vezes, um post que você faz vira algo, assim, inimaginável, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com essa questão de posicionamento. O que eu vou falar? Se eu vou dar uma opinião sobre um assunto, por exemplo, que eu pesquise muito bem sobre esse assunto para me posicionar, para me inscrever, né? Voltando mais uma vez, não compartilhe fake news, né? Não, nem tudo que vê é compartilhável, enfim. Bom, eu acho que é isso. Falei bastante. Se tiver alguma dúvida, se o pessoal tiver alguma dúvida, mandem aí. Eveli, não sei o que você achou, foi bom, não foi? Dê sua opinião. Amei! Agora eu estou esperando as perguntas, mas eu já vou começar com uma aqui. Essa semana, acho que foi a semana passada, saiu na Forbes que o momento agora é falar de BBB, né? Certo. E saiu na revista Forbes que, por exemplo, a Carol Conká, ela, por causa dessa questão de como ela se posiciona, ela tem perdido 5 milhões de reais por causa do perfil dela e de como ela tem se posicionado, né, no BBB. Então, isso é uma preocupação, inclusive para advogados, porque dependendo do momento em que você se posiciona, você pode perder clientes, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, até uma questão de posicionamento, por exemplo, quem quer seguir aí a carreira jurídica, vai ser delegado, vai ser juiz, também tem que tomar muito cuidado desde agora com os posicionamentos que faz nas redes sociais, porque lembrando que até os perfis sociais, psicossociais, são analisados agora por Facebook, Instagram, Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso.
Essa questão de análise de perfil, ela entra também até em recrutamento e seleção. Quando eu morei em São Paulo, eu vi muitas empresas que pedem o Facebook, que pedem o Instagram, o LinkedIn, enfim, qualquer outra rede social que você tenha, para realmente analisar o que você publica, que tipo de conteúdo você compartilha, quais são os seus posicionamentos ali dentro, que tipo de página você segue. Então, tudo isso também tem que ter cuidado. Essa questão do BBB, o que acontece, né? Porque está sendo muito falado. É por conta, digamos assim, do termo da... Não seria, acho que até é incorreto eu falar assim, mas a questão da falsa militância, né? A gente pega aí as protagonistas que tem do Big Brother, por exemplo, Carol Conká, igual você falou, que já perdeu 5 milhões em contratos, inclusive o mais recente de notícia que eu fiquei sabendo dela é que ela perdeu o contrato de ser garota propaganda da Avon, da marca Avon. E por que isso acontece? A rede social, de uma certa forma, ela é bem ilusória. Então, ali você consegue montar um personagem. Então, a partir do momento que você está num programa de TV, sendo gravado 24 horas por dia, você perde o rumo desse personagem, né? E muitas das suas atitudes que você faz bonitinho em frente à câmera, eu faço um stories, eu faço um post, eu me posiciono perante as câmeras no mundo, né? Do Instagram, do Facebook, é tudo bonito. A partir do momento que você vai contra aquilo ali, você quebra toda, né, uma corrente, todo um discurso, e aí dá no que dá. Né? Se você for analisar ali, não só ela, mas, por exemplo, o Projota, perderam muitos seguidores, e vai ser difícil. Eu li uma matéria hoje que falava que ela vai ser muito difícil recuperar a carreira dela, e que ela vai demorar no mínimo 3 anos, isso se tiver um marketing muito bom, para voltar a se posicionar no mercado, a ter contratos, a voltar a fechar com marcas, né? A gente tem um caso agora recente também, por exemplo, no Instagram, Pugliese, que fez uma festa lá no começo da pandemia, e aí ela desativou o Instagram, todas as marcas cancelaram com ela, né, contratos, ela perdeu muito dinheiro. Então, assim, você tem que saber o que você vai fazer ali dentro, porque você está sendo visto, principalmente quando é um perfil que, tipo, tem lá 10 milhões de seguidores. Você posta, segundos depois você já tem 5, 6 mil visualizações. E é muita coisa. E esses 5, 6 mil não são só 5, 6 mil. Aquilo ali é compartilhado 2, 3, 4, 5 vezes mais. Entendeu? Porque um vê, printa, manda para o outro manda para o outro. A hora que você vê, já virou uma bola de neve. E você não dá conta de solucionar esse problema. Então, assim, a conduta na rede social, primeiro, aí você vem falar com a questão do advogado e tal. Ele tem que saber se posicionar de forma correta, né? Tem que tomar muito cuidado no que ele está publicando, na notícia, se aquilo é fato verídico, se não é. Por quê? A partir do momento que ele compartilha algo que não vai de acordo com a imagem dele, acabou com tudo, né? Aí não tem como voltar atrás. Nós temos aqui no chat, nós temos assim, Franciele Batista de Oliveira. Então, o marketing no âmbito jurídico deve ser utilizado como método de instrução ao público, acarretando no direito preventivo ao cidadão, no sentido de sempre buscar e caminhar alinhados à lei? Sim, sim. O marketing jurídico ele vai funcionar nesse sentido. Inclusive, ele é muito bem visto pela OAB se você trabalha esse pilar, né? Essa questão de você compartilhar conteúdo de forma consultiva e orientativa, né? E não pode esquecer de zelar os valores morais da profissão. Então, aí é o que eu falei. Como que você vai fazer isso? É com conteúdo informativo, é com conversar com a sua audiência, é com orientar, pegar uma lei ou alguma coisa que está sendo discutida e trabalhar conteúdo em cima daquilo. É falar, por que tal lei está sendo, né, julgada para ser aprovada, coisa do tipo. Porque essa aqui é de benefícios, isso aqui não vai ser legal, como que está o posicionamento da galera lá, enfim. É trabalhar com conteúdo nesse sentido, é pautar nisso, na consulta e orientação, digamos assim, né? Não pode, de maneira alguma, ser trabalhado na questão de vendas, de promoção, né?
você ir lá e colocar ligue já, compre agora, isso aí jamais. Mas de forma consultiva e orientativa, pode sim, inclusive é muito bem visto pela OAB. Aqui tem a pergunta da professora Juliana Salles Pavini. Jefferson, quais as dicas você daria para quem é mais tímido conseguir gravar vídeos e postar nas redes sociais? Tá, vamos lá. Eu até compartilhei, acho que no Instagram da agência, algumas dicas para a pessoa gravar stories e tal, coisa do tipo. Mas acho que primeiro de tudo vai da questão de treino. E eu acho que você tem que ter muito bem na tua cabeça que nada vai sair perfeito. Então, não adianta você ficar buscando perfeccionismo que não vai dar certo. Você vai gravar, 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 gravar e nunca vai dar certo. Então, assim, se cobre um pouco menos, né? Treine um pouquinho, faça um roteiro do que você vai falar. Ah, então eu vou fazer um stories, cada stories tem 15 segundos. Então eu vou falar isso aqui, uma apresentação minha, isso aqui eu vou falar de um tema e eu encerro com isso aqui. Então roteiriza, né? Grava uma vez, duas vezes antes de subir, testa um pouquinho a questão de iluminação e tal. E é prática. Eu também, eu não gosto de apesar de eu compartilhar todos os dias stories na agência, de eu fazer live, coisa do tipo, mas eu não gosto de gravar. Mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo porque o meu público está ali. E aí um jeito de eu trabalhar esse meu medo foi isso. Primeiro roteirizar o que eu vou falar, para ter tudo aqui muito bem alinhado, né? Apesar de a gente ter conhecimento, às vezes a gente vai falar, a gente meio que embanana, né, com as palavras e fala nada a ver. Então, assim, organiza o texto bonitinho, não pense na perfeição. Tem gente que não gosta nem de ver, né? Grava os stories, não quero nem me assistir. Mas é bom, porque aí você consegue corrigir algumas coisas, né? E grava uma vez, duas vezes, dá aquela treinadinha ali no espelho. Ah, eu vou falar isso, isso e isso, vou falar isso. E é isso. Acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui da Analice Vilela. O que chama mais atenção dentro das redes sociais? Vídeos ou publicações informativas? Depende de como você vai trabalhar esse conteúdo. Não adianta nada você ter um vídeo e o vídeo não ter conteúdo. Ninguém vai ver, ninguém vai consumir. Então a máxima é: tenha um conteúdo. E aí você precisa analisar o teu público-alvo, né? Por exemplo, isso com o tempo você consegue meio que metrificar isso daí. Então, por exemplo, às vezes é muito melhor, né, um determinado conteúdo, você fazer um vídeo, porque você vai estar olho a olho ali, digamos, com a pessoa, e vai ser muito fácil ela assimilar o conteúdo, do que você fazer um post em formato carrossel, que vai ter lá, a pessoa vai arrastar para o lado, vai ter 10 postzinhos para ela entender um conteúdo que eu podia resumir, sei lá, num vídeo de 1 minuto, né? Então vai muito, primeiro que da estratégia, depois um pouquinho de posicionamento e, obviamente, né, a gente tem aí meio que com a questão de métrica que o vídeo ele tem mais engajamento do que um post. Porém, depende o que vai ter de conteúdo, né? O que eu vou ter lá. Tipo, não adianta nada eu ter um vídeo e eu falar nada com nada, né? Por isso que tem que ter um roteiro, tem que ser muito bem pensado no que você vai falar, ter uma chamada para ação. Então, terminou o vídeo, galera, quem gostou, deixa um comentário, chama no meu direct, enfim, coisas desse tipo. Mas, assim, analisando entre post e vídeo, melhor é vídeo. Vídeo tem mais engajamento do que post, porém, a máxima é pense no conteúdo, né? Vá na questão da máxima do conteúdo. Excelente. Agora as perguntas aqui bombaram, Jefferson. Tana Mara, minha pergunta é sobre o caso Gustavo Lima. Divorciaram-se e agora estão casados novamente. Por trás desse cenário, há marketing industrial da música? Os advogados nessa hora concordam com o marketing? Depende. Pode ser uma jogada de marketing? Pode ser, porque às vezes o que a pessoa usa, vamos supor. Às vezes, agora não é, acho que não é o caso do Gustavo Lima, porque na época de live ele estava bem alta, né? Recebeu uma grana aí. As lives dele ele não recebia menos do que R$ 1 milhão para fazer. Mas tem muitas estratégias que vão, inclusive, nisso. Então, tipo assim, às vezes o meu nome está apagado.
Então, eu vou criar uma polêmica em cima de um determinado assunto, né? Obviamente que não estrague a minha imagem, né? Para poder eu ter o meu nome ali de volta, né? No meio ali do marketing, né? Da rede social e tal. Eu creio que nesse caso não foi, apesar de eles terem separado e voltado, eu acho que não tem muito a ver ali com marketing, até porque acabou, de certa forma, queimando, né? A imagem. E a questão do advogado ali, o que eu imagino, e assim, até por tratar também com algumas figuras públicas aqui da cidade, eu acho que o advogado, pelo menos o que eu sei, é quase o último a saber, né? Depois que a estratégia está tudo pronta, o marketing faz, a pessoa faz, posta, e, tipo, desculpa a palavra, mas se der merda, aí o advogado entra para tentar corrigir. Mas eu acho que nesse caso não foi marketing, não, na minha concepção, né? Mas tem muito artista que faz isso. Inclusive, voltando ao caso do BBB, né? Muitos deles entraram ali dentro meio que para dar um up na carreira e está acontecendo tudo ao contrário. Então, assim, tem um lado positivo, nada negativo. Mais uma pergunta aqui do professor Alessio. Jefferson, como pode o advogado ou o jurista conseguir entender o público-alvo e focar nesse público para alavancar o marketing digital e ou do escritório, ou do seu escritório? Tá, vamos lá. Para você primeiro entender o teu público-alvo, você tem que ter um direcionamento na tua carreira. Então, por exemplo, hoje, terminei meu curso de Direito, bacharel em Direito, fiz OAB e tal. Beleza, sou advogado. Tá, eu sou advogado, mas eu quero trabalhar em que área? Ah, eu quero trabalhar a área criminal. Ah, eu quero trabalhar a área trabalhista. Aí você já tem um posicionamento, né? Do que eu quero trabalhar. Beleza. Tendo esse direcionamento, quem que é seu público-alvo? Por exemplo, vamos lá, na parte trabalhista, são pessoas que saíram recentemente do teu emprego. Então, como eu vou comunicar com essa pessoa? Aí eu tenho que ir nas dores daquele possível cliente. Então, por exemplo, eu larguei o meu emprego. Quais são os meus direitos? Ah, eu vou receber, como que vai ser o meu acerto? Eu vou receber ele integral, eu não vou receber, eu tô sendo passado para trás, não sei, e aí você vai meio que tentando criar conteúdo em cima disso. Então, eu, como advogado da parte trabalhista, eu vou lá e vou falar, criar um conteúdo. Entenda seus direitos trabalhistas. E aí é um vídeo no qual eu vou falar do que a pessoa tem direito ou não, e eu posso ter aquela necessidade de entender aquilo e ir atrás daquele conteúdo, entendeu? Então, primeiro você precisa fazer um estudo, tipo, de que direcionamento você vai seguir. Para o caso do escritório, quando tem várias especialidades, né, a gente começa a setoriar, por exemplo, igual, eu quero fazer esse anúncio, ou o meu público-alvo ele está em Cáceres, né, por exemplo, eu trabalho com marketing empresarial, ou com direito empresarial. Tá, quem é meu público-alvo? São os empresários. Então aqui você já tem um norte. Aí você vai para dados, né? Pega aqui IBGE para saber quantos empresários tem em Castres, aí você vai. Tá, a minha consulta, o valor é X. Quem poderia pagar essa consulta? E aí você vai afunilando, afunilando. Então tá, o meu público são empresários de qual faixa etária? Geralmente empresários que já estão há 10, 15 anos no mercado é que mais me procuram. Então, são gente mais velha. Aí você já faz uma outra seleção ali dentro. Então, são empresários de, sei lá, 45 a 65 anos, em Cáceres, que tem quais problemas? Problemas disso, disso e disso. Então, você vai fazendo um filtro. E aí você vai trabalhando o conteúdo ali em cima para chamar a ação, né? Para ele vir e te procurar. Acho que é isso. Bom, tenho aqui Michele Faustino. Certo. Recente houveram duras críticas referente às condutas de advogados nas redes sociais, onde muitos acreditaram estarem seguindo a nova tendência de mercado. Ela fez uma afirmação, mas foi um comentário, né? Eu não sei se você tem alguma coisa para tratar, falar um pouquinho Não, sobre esse tema.
Acho que voltou. Uhum. Olha como que acabou. Voltou? 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 Acho que caiu aqui a conexão. Pessoal, me escuta? Oi, Oi, acho que caiu a conexão aqui. caiu, mas voltou. A minha caiu Até que, também, eu acho que deu oscilação. tá, até que parte vocês entenderam? Escutaram? Só pra... Você começou a falar só. Tá. O que eu estava falando é que, tipo assim, eu acho que para a questão do advogado, por ser um ambiente mais sério, digamos assim, eu acho que ele tem que correr da questão de polêmica, né? Lógico, uma hora ou outra ele se posicionar sobre um assunto que ele acha interessante, beleza, porque eu acho que está dentro da questão da identidade, da autoridade dele. Mas usar a polêmica para promover teu nome, eu acho que não é interessante, vai totalmente contra a questão mesmo do que a OAB prega, né? Que é mais para conteúdos consultivos e explicativos. Tana Mara fez uma pergunta. Os advogados concordam com o marketing jurídico? Eu acho que nem é uma questão de concordar ou não, ele está presente mesmo que eles não queiram. A partir do momento que alguém te indica por teu escritório, tipo, eu tô com um problema assim, assim, vai no escritório de fulano. Aquilo ali já é marketing, você só não tá vendo, entendeu? O cliente, ele chega na tua porta e você pergunta, e aí? Você veio até mim como? Fulano me indicou. Pronto, aquilo ali já é um marketing. Mesmo que ele não saiba, é um marketing boca a boca que está acontecendo dentro do conceito ali jurídico. Então, eu acho que não tem dessa de concordar ou não concordar, né? Ele acontece. Acontece, e na nossa profissão, na advocacia em geral, é muito isso, né? E as pessoas não têm essa visão. Sim, E por isso a importância aqui. Por isso que quando a gente fala da questão do marketing, é realmente nisso, é você trabalhar posicionamento, né? Você se posicionar, é teu escritório se posicionar, é ter uma autoridade, porque as pessoas vão procurar pelo melhor. E aí, se você está na boca do povo, digamos assim, você vai ser recomendado. É como você falou, às vezes você não enxerga, né? O cliente chegou, quem que te indicou? Fulano. Beleza. Mas aquilo ali já é um marketing que está acontecendo. A Nicole Belo falou assim: Jefferson, é interessante criar conteúdos jurídicos desde a faculdade ou é melhor se inserir nas mídias sociais após a formação? Tá. Eu não. Bom, vamos lá. Na minha opinião, eu começaria desde a época de faculdade, mas eu faria um conteúdo para os estudantes de direito. Eu mudaria um pouco a vertente, entendeu? Eu faria, tipo assim, técnicas de estudo, o que estudar, ia na parte, por exemplo, de concurso, a galera que quer, o que estudar para a OAB, eu ia nesse sentido. Para depois eu mudar na hora que eu já. Porque assim, eu vejo que é aquilo que eu falei, tudo que você faz, tudo que você posta tem uma consequência. Então, você falar de direito e dar sua opinião sobre lei, por exemplo, que é algo mais sério, sem ter a formação, apesar de você estar cursando, mas não é formada na área, eu acho que já vai errado, né? Então, eu montaria o meu conteúdo em cima disso, e aí eu criaria um storytelling mesmo. O pessoal vai. Storytelling seria, tipo, contar uma história. Então a galera vai lá acompanhar você no processo evolutivo de você como pessoa, de você como estudante. Formou, pronto, agora eu sou advogado e meu conteúdo é esse. Eu acho que nisso. Eu acho que não vejo problema nenhum, desde que seja direcionado, né? Eu acho que por exemplo, eu não vou falar por exemplo, minha formação foi administração. Eu não vou falar conceitos de negócios sem ter formação na área. Eu acho que não convém, entendeu? Acho que vai contra aí. Uma última pergunta. Bom, Okay. também tem mais algumas perguntinhas aqui, mas vamos lá. O advogado pode fazer postagem patrocinada no Insta?
Pode, desde que o conteúdo ele seja informativo, né? Eu vou fazer um vídeo, alguma coisa do tipo, mas que o objetivo dele seja informar e não vender, né? Eu não vou fazer um lá para a pessoa comprar, mas eu posso usar para disseminar meu conteúdo. Vamos à última pergunta. Essa daqui da Risiele foi respondida, né? Um pouquinho Beleza? atrás. Estou olhando aqui para Certo. finalizar. Olha só. Haveria uma postura ideal, ou conforme citado, sendo uma empresa a fim de expor, vender diretamente o serviço que pode prestar, teria liberdade na criação de seus conteúdos? No caso, o conteúdo jurídico, né? A empresa, aí eu acho que é um pouco diferente, né, Jefferson, está com a palavra. Você fala de conteúdo, eu acho assim, você como pessoa, né, vamos ver se eu entendi, você como advogado, você vai construir a tua autoridade ali dentro, você vai falar de um tipo de conteúdo que tem a ver com a área que você trabalha. Eu acho que a mesma coisa está dentro do escritório jurídico, você pode montar um conteúdo que tem a ver com o teu escritório, acho que não tem problema, não sei se foi mais ou menos nesse sentido, mas acho que é isso. Na verdade, foi a afirmação, foi nesse sentido, sim. Tá, ok. Bom, foi ótimo, foi muito explicativo, né? A sua palestra foi excelente. Muitos advogados deveriam realmente assistir essa palestra. Ela vai ficar, né, disponível no Face aqui do curso, porque nós realmente precisamos dessas informações e também te conhecer o que é marketing jurídico, né? Então foi muito importante e também é muito importante para os nossos acadêmicos e acadêmicas que vão sair daqui e já podem iniciar um marketing pessoal, um marketing depois mais para frente jurídico, né? E isso é muito importante. Então, Sim, eu sim. gostei muito do conteúdo. Você é muito especial aqui para a gente do curso, eu sei dessa sua formação, né? E é parceiro nosso aqui, né, da Estácio Fapam. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para vir falar conosco aqui do curso de Direito. Fica à vontade aí para suas considerações finais. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês, de estar mostrando, compartilhando um pouco do meu conhecimento, principalmente nessa área jurídica, falando um pouquinho de marketing, né, dando visibilidade a essa área que eu vejo que aqui em Cáceres está meio que engatinhando, assim, né, a parte de marketing, a parte publicitária. Tem muita coisa ainda a se fazer. Eu costumo falar que tem muitas pessoas ainda a serem educadas, muito empresário, né? Eu lido mais com empresários, a serem educados nesses posicionamentos. Mas eu acho que, do geral, o que eu quero deixar para vocês é que o marketing é super importante, seja dentro de uma empresa, seja para a tua promoção pessoal, né? O que você fala, como você se posiciona, como que você gera conteúdo, né? Isso vale para tudo, não vai mudar. Não é porque eu sou um médico, não é porque eu sou um dentista, não é porque eu sou um administrador ou porque eu sou um advogado. Se você vai para o ambiente digital, se você quer alavancar vendas, clientes e coisa do tipo, você tem que entender o que é o marketing e como eu usar dessa ferramenta, usar dessa estratégia para conseguir os meus objetivos, né? Que muitas das vezes é financeiro, mas muito deles também é só mesmo para desejo pessoal, né? Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu já tinha feito uma outra live com a Estácio, no qual eu falei um pouquinho, inclusive está no Instagram da empresa, eu falei um pouquinho sobre marketing em si, né, a importância, e aí eu dei uma puxadinha aí para o curso que a gente sabe que tem, acho que de forma EAD aí na Estácio, que é o curso de publicidade, mas eu queria falar assim, poderia ter um presencial, não ia me importar de compartilhar meus conhecimentos aí com vocês. Enfim, mas é isso. Agradecer, muito obrigado. Se tiver
mais outros temas ou coisa do tipo, tô aí, viu? Só mandar o convite, me avisar com antecedência, a gente marca uma agenda e produz. E se quiser conhecer mais do meu trabalho, @marketing_gestão é o Instagram da agência. Lá tem conteúdo, tem vídeo, converso todo dia com vocês lá, com a audiência. Sintam-se à vontade, viu? Obrigado. Jefferson, eu que agradeço a sua vinda, por compartilhar esse conhecimento conosco. Foi muito interessante, a gente precisava realmente mostrar, né, essa importância do marketing para os nossos acadêmicos, como esses nossos acadêmicos, e também para advogados e advogadas, eu vi que tem bastante advogadas e advogados aí no chat também, né, Certo. participando. Foi divulgado porque foi uma aula inaugural, mas ela foi aberta, né, para o nosso público cacerense, a gente divulgou nas redes sociais, nos jornais. Então, eu fico muito feliz com o conteúdo que foi tratado aqui, porque é de extrema importância, e para quem está caminhando aí no mundo jurídico também já é para se pensar nesse marketing. Então, eu fico muito feliz, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar conosco essa noite, nessa aula inaugural, e é sempre um prazer, e vai ser sempre um prazer ter você aqui conosco. Então, obrigada, boa noite, e pode contar com a parceria nossa aqui, eu fico muito feliz. Ok, obrigado, viu, gente? Boa noite. Boa E noite. pensem aí no marketing. E eu vou falar aqui um pouquinho também com os nossos acadêmicos, né? Alguns assuntinhos aqui administrativos, mas fique à vontade, tá? Obrigada. Vamos lá, tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Bom, eu fiquei muito feliz, né, com a palestra, com o conteúdo que a gente trouxe aqui, né? O Jefferson é uma pessoa muito querida. E eu também fico muito feliz, né, de ver que nós temos aí quase 150 pessoas participando da nossa live de aula inaugural, né, de aula magna do semestre 2021/1. Nós começaremos as aulas de forma remota, não há como, neste momento, a gente retornar, né, para a sala de aula de forma presencial. Então, nós começaremos as aulas, né? Eu já enviei em todos os grupos aí os códigos do Classroom. Então, nós começaremos de forma remota, né? E se tudo der certo, tudo vai passar com a vacina aí, que se Deus quiser vai chegar logo para todos nós voltaremos de forma presencial, porque nós do direito, a gente precisa desse momento de confraternização, desse momento de encontrar, né, esse encontro com as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, a sala de aula. Nós também, professores, eu tenho certeza que todos estão com muita saudade da sala de aula, porque, assim, de forma remota, não é como a forma presencial, e lembrando que o nosso curso, o curso de Direito, ele é um curso presencial e não vai mudar. É claro que nós temos algumas disciplinas que são EAD, né, que o MEC permite, mas enquanto a pandemia não passar, enquanto nós não tivermos vacinas, nós não colocaremos a vida dos nossos acadêmicos e acadêmicas e professores e professoras, né, em risco. Né? Só quem já teve o Covid sabe o que é passar por isso. Então, a gente não vai colocar ninguém em risco por enquanto a gente continua de forma remota, né, de forma virtual, mas ao vivo, como foi o semestre passado, e nós continuaremos. Desde já eu quero agradecer, né, a minha coordenadora pedagógica geral, que é a professora Marilza, né, a professora Rosana, por todo esse empenho aí com a Estácio Fapan, nossa nova casa. Então, quero agradecer, e não posso deixar de agradecer o meu time de professores, né, a minha equipe, que é top das tops, né, como diria, top das galáxias, né, nossos professores e professoras, todos aí no chat, né, participando ativamente, como sempre. Eu fico muito feliz, né, com essa equipe, muito engajados, né, todos aí também se qualificando para trazer o melhor para os nossos acadêmicos e acadêmicas. Então,
Nós temos, depois eu vou passar em cada uma das salas, nós temos algumas novidades com a questão das provas, e não deixe de renovar as matrículas, né? A gente precisa que vocês... gente, não vai passar, né? E por enquanto, enquanto não tiver vacina, nós não voltaremos de forma presencial. Então, assim, não deixe de renovar as matrículas, nós já estamos com os prazos, foi até sexta-feira, né, a renovação. Então, o que precisar, eu estou à disposição, vocês sabem que podem falar comigo. Se eu estou vendo aí, bem que poderia patrocinar, né, mas eu acho que não tem ainda vacina patrocinada, né, é só o governo federal que pode fornecer por enquanto, a gente não tem vacina nem na rede privada, então eu não tenho dúvida que se tivesse essa vacina aí, a Estácio iria sim, né, ver o que poderia fazer. Mas infelizmente a pandemia é um grande risco, né, como está falando aí o Marcos, e a gente não vai pôr ninguém em risco. Então, vamos rezar aí para que essa vacina chegue para todos nós, né? Vamos esperar aí. Então, eu quero dar as boas-vindas e, gente, o que precisar, eu estou à disposição. Quem não está correto nos semestres, por favor, não esqueçam os horários especiais. Quem vem, aluno transferido, façam o pedido, falem comigo, que eu dou toda a instrução. E o que precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos vocês. Então, uma boa noite, os professores vão estar com vocês aí nesse segundo horário, e eu fico muito feliz com o retorno do semestre. Contem comigo, contem com os professores. Lembre-se, professor dorme, professor vai no banheiro, professor come. Então, não se esqueça de, não mandem, né, WhatsApp fora de horário, fora de sala de aula. Eles tenham paciência, eles vão responder, eu vou responder na medida do possível e eu fico à disposição de vocês, tá bem? Então, uma boa noite, bom início de semestre, até mais.